Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Formação Consultório Agenda Lotada. E hoje vai ser uma das aulas mais importantes da formação, que é conhecendo a fundo seus pacientes. E eu recomendo que peguem papel e caneta nessa aula, porque com certeza vão surgir dúvidas, vão surgir ideias. E eu gostaria que depois, tanto no nosso canal de Telegram ou nas próprias observações aqui da aula, vocês escrevam seus comentários. E por que é importante essa aula? Porque a maioria dos cursos que existem no mercado, que vocês já fizeram ou que já compraram e finalizaram ou não, nunca les deu a ferramenta para dizer, bom, eu tenho o paciente aqui na minha frente. Agora, como que eu vou fazer para que esse paciente converta? Para que esse paciente tenha sucesso no tratamento, tá? E como eu consigo também escalar os serviços que eu ofereço dentro da clínica ou consultório, tá? Esse é o grande diferencial dessa aula. Por quê? Porque a gente vai entender a importância de conhecer o paciente. Como que é o comportamento dos pacientes e o mindset do antes e o depois. Tá? Então, essa aula é essa que vai mostrar, nesse momento, falando de marketing, chegou o lead na porta da sua clínica, chegou o paciente na porta da sua clínica, e agora, o que eu faço? Tá? Então, vamos a começar. Então, por que é importante conhecer seu paciente? Primeiro, você vai entender como agradar o paciente. Isso de agradar o paciente não significa que você vai fazer as vontades do paciente, mas é um momento que você vai criar um rapport com seu paciente. Você vai conhecer um pouco mais ele vai conversar com você, você vai encontrar aqueles pontos em comum, tá? E quando tanto você, como profissional da saúde, como seu paciente, geram nesse momento esse gosto mútuo de estar juntos e de conversar, você vai se sentir com mais possibilidade de ajudar o paciente. Você vai entender melhor o paciente. Você vai ter um melhor engajamento com o paciente, certo? E isso aí vai fazer com que? Com que ele se sinta mais disposto a passar por um tratamento. Ele vai melhorar os resultados dele, porque ele não vai ver como um sofrimento, e sim como uma coisa que vai dar prazer, ou seja, eu tenho prazer de estar e estou esperando o dia que vou me encontrar com meu nutri ou minha nutri para conversar, tá? E isso aí automaticamente, esse rapport, vai gerar a recomendação, certo? Porque nesse momento que vai gerar a recomendação, vai dizer, poxa, vai falar com minha nutri porque ela é maravilhosa, porque ela me entende, ela me ouve, e então com isso aí, você vai ter esse a mais no seu atendimento. E por que você tem que conquistar ele? Porque na hora que você conquista seu paciente, esse paciente permanece com você. É um paciente que vai ser fiel, é um paciente que vai ser recorrente, que vai entender a importância do tratamento que está fazendo, tá? E nesse sentido, você não vai ter que estar também lutando para saber se esse paciente vai voltar ou não para um retorno, se vai marcar ou não a próxima consulta. Então,
vocês têm que ter um momento de confiança, de bem-estar e saber que vai chegar esse momento que vai ser um momento que vai causar prazer para seu paciente estar com você. E por que você consegue atrair mais pessoas com o mesmo perfil? Também. Por quê? Porque você vai começar a construir seu público-alvo. Você vai trazer público semelhante àquele que você já tem. Ou seja, esse seu paciente que você já conhece se relaciona com pessoas similares a ele. E isso aí vai fazer com que você já tenha a indicação, tá certo? É o mesmo perfil de seu cliente. Então você não vai ter problemas com o relacionamento. E você vai criar então um ambiente favorável para esse determinado público-alvo. Então vejam a importância de conhecer o paciente, de ter esse rapport com o paciente, de saber a história desse paciente, tá certo? Vamos a levar um pouquinho como exemplo também. Lembra quando antes existia aquele clínico que era o clínico que atendia a família e as doenças da família? Bom, fala com a doutora tal que ela vai te ajudar a resolver o problema. Eu estou conseguindo resolver meu problema. Por quê? Porque você criou empatia com esse seu paciente, tá? E nesse momento também é quando a gente tem que estar estudando o comportamento dos seus pacientes. Por quê? Você precisa de dados, tá? Por que você precisa de dados? Porque se você tem dados de seu paciente, você vai entender o comportamento e saber se também o pensamento dele é muito limitante, tá? Às vezes a pessoa tem um pensamento negativo, tem um pensamento difícil, já passou por várias experiências que não foram bem sucedidas. Então, nesse momento você tem que pensar que esse paciente que está na sua frente, para ele você vai ser o último ou a última nutricionista que vai consultar, que daqui para frente você vai ser a sua nutricionista, certo? Você vai ser aquela pessoa que ele vai seguir, que ele vai obedecer, que ele vai se entregar para fazer o tratamento, certo? E quando essa pessoa se entrega, os resultados são melhores. Então, você tem que perguntar sempre para seu paciente, primeiro, entenda o que ele quer. Isso não significa que o que ele quer é o que ele precisa, certo? Então, muitas vezes o paciente quer uma coisa que não é o que realmente ele precisa, tá? Então, você não tem que se prender ao que ele acha que ele quer, mas da forma que você vai se comunicar com ele, é que você vai conseguir entender o comportamento, por que ele quer, e como que você vai conseguir fazer a mudança de mindset para isso aí. E como conseguir esses dados? Você tem que usar o acompanhamento a favor de seu paciente e de você. Você pode fazer um formulário pré-consulta. Então, quando esse paciente preencheu o formulário, você já tem um primeiro raio-x de como ele se sente ou por que ele vai se sentar na frente de você. Existem estratégias onde de repente esse paciente marcou com você, não sei, consulta 5 horas, mas você realmente vai começar a atender ele 5h15, 5h20, porque é muito importante que ele pegue esses primeiros 20 minutos para preencher esses formulários da pré-consulta. A segunda coisa é ter formulários de acompanhamento. Na hora que o paciente vê que você se importa com ele e que
você não vai saber dele só de aqui a 30 dias, quando seja o retorno, ou de 15 dias, ou de 60 dias, e começa a criar um relacionamento com você, ele vai se sentir também amparado, tá? E para isso você tem que fazer perguntas estratégicas, que vão ajudar a gerar mais resultados, entender quais são as dores dele, o que deu certo, o que não deu certo, quais são os desejos superficiais e os mais profundos e os porquês. Porque de repente essa pessoa tem uma insegurança e de repente não tem tanto sobrepeso. E que é isso que causa essa insegurança com o corpo dele, tá? Então, na hora que esse paciente sinta que não está só meramente na frente de um profissional que vai passar por um exame burocrático, e sim por uma pessoa que está na frente, que se importa com ele, o jogo muda, tá? E isso que vai ajudar a gerar muito mais resultados no tratamento, tá? Então, você não tenha medo de perguntar. Às vezes é a forma de perguntar. Entender o que está incomodando ele. Por que está incomodando? Há quanto tempo está incomodando? Em que situações incomoda? Quando que ela se sente bem? Quando que ela se sente de uma maneira menos confortável, tá? Porque aí você vai conseguir chegar ao miolo do problema desse paciente. Porque às vezes não é uma dieta que vai resolver o problema. Não é uma insegurança por conta do sobrepeso, ou porque uma calça não entra, ou porque não pode utilizar um biquíni, que vai resolver o problema dele. Às vezes o problema é mais no fundo. O problema de repente é qual é o seu grupo de amigos, quais são as atividades que ele faz, certo? Então você tem que entender o contexto da onde esse seu paciente está inserido para poder dar a melhor solução. E é aí onde você vai estar unindo o útil, o agradável. Então, você vai entregar material como planners ou desafios em que você tem acesso, tá? E você vai pedir que ele envie para você. Mas cuidado, porque às vezes também acontece que quando você cobra demais e a pessoa não consegue atingir os objetivos, sente vergonha e some. Com certeza já aconteceu com vocês, tá? Então, você tem que explicar que tudo que você está pedindo para ele, ou para ela, sua paciente, não é para fazer uma cobrança de carrasco, sino para que você possa revisar e direcionar os pontos de melhorias. Entender por que alguma coisa está conseguindo e outra não está conseguindo. O que está dando certo e o que está dando errado. Ou seja, ele tem que ver você como um profissional e como um mentor, como uma pessoa que realmente quer ajudar você. E você com isso vai poder entender como a mente desse seu paciente funciona. Por quê? Porque na hora que você sabe aonde que está procrastinando, aonde que tem sucesso, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que traz mais satisfação para ele, se ele gosta de fazer academia, se gosta de caminhar, quais são os exercícios que ele gosta, certo? Vai fazer com que esse paciente ou essa paciente fique mais tempo com você, você vai manter ele com você. E de novo, vai conseguir mais pacientes com perfis semelhantes, porque veja só, na hora que seu paciente tem resultados, as pessoas que estão ao redor de seu paciente vão perceber. E na hora que vão perceber, vai vir a indicação, tá certo? Então, vai dizer, eu tive resultado porque a Nutri
me ajudou com isso aqui. Ela é diferente das outras nutris. Ela se importa comigo. Ela me conhece. É uma pessoa com a qual eu posso falar. Eu posso contar meus problemas. Certo? Então, lembrem sempre de uma coisa. Que quando o paciente vai procurar vocês, e por que é importante conhecer seu paciente, vocês aqui, a primeira pergunta que você vai entender de como agradar também um paciente, e vou escrever aqui essa pergunta, é: qual é a situação atual do seu paciente? E depois, você vai entender também qual é a situação desejada. E quando você começa a entender qual é essa situação atual do paciente e qual é essa situação desejada, você vai criar as melhores estratégias para poder chegar a ter o melhor resultado possível. Porque nem sempre o resultado desejado vai ser o resultado possível, certo? Então é muito importante você entender onde que seu paciente está, onde que seu paciente vai chegar, quais são as melhores estratégias que você vai utilizar, em que momento. Você não precisa utilizar todas as estratégias ao mesmo tempo. Estratégias ao mesmo tempo. Ok? Porque você tem que pensar que nem sempre é o momento certo para usar aquela estratégia. Vocês têm fundamentos para utilizar. Então aqui, quando vocês tenham esse momento das estratégias, vocês vão ter que ver as táticas, essa parte tática da estratégia, quais são as estratégias, mas também vão ter que ver que a parte operacional. Ou seja, eu posso ter uma ferramenta, mas também tenho que saber utilizar essa ferramenta. Então, em que momento eu vou utilizar essa ferramenta e como que eu vou utilizar essa ferramenta conforme a situação do meu paciente. Então, eu sei que meu paciente tem que emagrecer e tem que fazer caminhadas ou corridas, mas eu tenho que saber, pronto, a tática é fazer caminhadas ou corridas, beleza, mas eu tenho que saber como que está a saúde dela, como que está o índice de sedentarismo, para saber o que eu vou fazer primeiro. Vou caminhar e correr, vou começar depois com 2 km, 5 km, etc. Certo? Então, quando você está unindo o útil ao agradável e entrega os materiais, você vai pedir que ele envie esses materiais para você, para que você possa revisar e direcionar os pontos de melhorias que você tem que para fazer, e você vai entender como que a mente dele vai funcionar, certo? Até aqui, ok? Fez sentido então essa explicação que eu voltei no início? E para isso aí, a gente tem que pensar no mindset do paciente de antes e depois. Então, entender o mindset do seu paciente é fundamental
para ajudá-lo a modificar os pontos cruciais. Então, ajudar a seus pacientes a programarem a mente é importante por quê? Porque no momento que você conseguir programar a mente dele, você vai ter mais resultados, você vai se sentir mais realizada profissionalmente, porque você vai ver que seus pacientes têm sucesso naquilo que você está indicando como tratamento. Automaticamente você tem mais reconhecimento, e quando você tem mais reconhecimento, você ganha autoridade, e quando você ganha autoridade, você consegue escalar seu trabalho. E quando você escala seu trabalho, automaticamente você vai ter mais recomendações. E quando você tem mais recomendações, automaticamente você vai ativar o gatilho da escassez. E o que acontece quando você tem escassez? Você, quando tem escassez, vai ter mais pacientes. E quando você tem mais pacientes, sua agenda está lotada. E quando você tem agenda lotada, consegue aumentar o valor da sua consulta. E por que você também consegue aumentar o valor da sua consulta? Você consegue aumentar o valor da sua consulta porque você ganhou autoridade, tá certo? Então, você começa a se criar um círculo que vai ajudar você em ganhar autoridade, gerar escassez, aumentar o valor da sua consulta e por aí vai. Então, por isso que é importante reprogramar a mente do paciente. Por isso que é importante trabalhar sempre o mindset do paciente. Isso é um mindset que você tem que trabalhar. E vocês sabem que para fazer a mudança de um hábito, no mínimo são 21 dias, de 21 a 30 dias. Então, os primeiros 30 dias são os primeiros momentos mais difíceis de seus pacientes e é onde mais acompanhamento tem que ter de vocês. E como você pode ajudar a mudar o mindset de seus pacientes? Então, primeira coisa, passo 1. Entenda as crenças de seu paciente. Por que ele vai ter uma dificuldade em manter um plano alimentar? Busque entender os gatilhos que desencadeiam essas desregulações, tá certo? E com isso aí, faça que seus pacientes reconheçam esses gatilhos. Então, na hora que eles têm a consciência do problema deles, eles vão entender como podem controlar a mente para não permitir que esses gatilhos estejam acima do objetivo. Ou seja, muitas vezes você tem uma voz que fala no seu ouvido e fala muito alto. Então você tem que fazer com que essa voz vai baixando, 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 até ficar insignificante. E explicar para o paciente que tá bom, eu já te ouvi, eu já entendi, tchau, certo? Então você tem que trabalhar isso aí. Você tem que entender quais são os objetivos de seu paciente. Então tenha dados, faça anotações, tenha formulários. E é muito importante também entender por que ele ainda não atingiu esses objetivos. Então, ele tem que falar o que ele já fez para alcançar, quais são as dificuldades que ele tem. E aqui vai listar muita coisa negativa que alimenta um mindset. Ou seja, ele vai estar com o mindset atual dele, dizer por que ele não consegue e por que esse tratamento não é para ele, certo? E isso aqui é onde vai aparecer sempre as desculpas. Sempre vai ter uma desculpa. Então,
Você vai pedir para ele listar todas essas coisas negativas. Então, você vai fazer um exercício de mudança de mindset com seu paciente. Então, você volte na aula de mindset da Nutri de Sucesso para entender isso aí. Por quê? Porque na hora que você começa a trabalhar ele e faz ele pensar em sua situação atual, fechar os olhos, relaxar, se ver como vai estar na situação desejada, certo? E pelo que ele tem que passar. E que foi o que ele fez para que ele não chegasse nesse momento, vai fazer toda a diferença. E você tem que tirar um compromisso de seu paciente. E esse compromisso é que seu paciente se comprometa 100% com ele mesmo. Tá? Por quê? Porque você vai fazer com que você acompanhe essa trajetória para que você consiga ajudar mais profundamente seu paciente no processo de mudança. Lembrem uma coisa. Quando uma das perguntas chaves que você tem que fazer no mindset é para perguntar para seu paciente quanto que ele está comprometido para poder chegar no resultado desejado. A resposta dele tem que ser 100%. Por quê? Porque você vai dizer para ele que você está comprometida 100% em ele chegar nesse resultado. E ele não estaria com uma nutricionista que não estivesse 100% determinada a ele melhorar aquilo que está ruim na vida dela. Certo? Então, ele não vai contratar os serviços de uma nutricionista que está comprometida a 90%, 80%, 70%. Não. Ele quer um profissional na frente dele que esteja comprometido 100%. E no mínimo que ele tem que fazer é estar comprometido no mesmo nível com você. Se ele não tem comprometimento de 100%, você vai dizer para ele que não está pronto para começar um tratamento. Se ele diz que está comprometido 80%, 70%, 60%, você tem que explicar para ele que você não tem como ajudar ele. Então, na hora que você pega um compromisso da pessoa e a pessoa se compromete, é muito mais fácil chegar aos resultados. Problemas podem acontecer no meio do caminho, mas não significa que essa pessoa não possa atingir os resultados desejados. Então, sem um comprometimento de 100% por parte de seu paciente, você não tem como começar um tratamento, porque você sabe que não vai dar certo. Ok? Então, a gente já viu por que é importante conhecer o seu paciente. Estudamos o comportamento do seu paciente. Trabalhamos um mindset do antes e depois de seu paciente. E agora temos que colocar em prática o que a gente está falando. E como vamos a colocar em prática isso aqui? Você vai ter que fazer um exercício de mudança com seu paciente. E como que vai ser esse exercício? Você vai pedir, não que fale, mas sim que escreva quais são os objetivos dele. Tudo que fica por escrito, no subconsciente fica mais forte. Tá certo? Então, peça para ele escrever os objetivos, peça para ele listar o que faz ele procrastinar, peça para ele listar suas dificuldades e medos, tá certo? E tem que ser no papel, tá? E por cada ponto negativo,
você vai trabalhar 3 motivos para persistir e não procrastinar. Ou seja, ele tem que tomar consciência daquilo que está acontecendo com ele. E você vai fazer com ele um planejamento com as ações que seu paciente precisa tomar e prazos. Coloque deadlines. Se um prazo depois não foi cumprido, você vai conversar com ele para voltar e rever o que aconteceu, o que atrapalhou. Mas você tem que conseguir que seu paciente tenha a melhor versão dele. Mas não a melhor versão física, e sim a melhor versão dele de mudança de mindset, que é o que vai fazer que ele consiga fazer essa reeducação para ele ter sucesso no tratamento. Ok? Vamos ficando por aqui com essa aula. Eu acho que é uma das aulas mais importantes de nossa formação, tá? E eu quero ouvir seus comentários. Tchau, tchau.